Vamos ouvir agora a nossa cantora, a irmã Débora Cristina, que estará louvando a Deus desta noite. E logo após, o pastor Alain Brizotti estará ministrando a palavra de Deus de uma forma especial. A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu trago saudações e abraços fraternais ao pastor Jorge Gouveia, do nosso pastor Natanael Nogueira e da nossa igreja. Abraços calorosos a esta igreja de Goiânia. O general é o mesmo, só muda o quartel, né? A gente vem adorar o mesmo Deus. E fiquei muito feliz de ver essa mocidade entrando com toda essa garra, com toda essa força. Deus é contigo, juventude deste lugar. Há alguma coisa impossível para Deus? Foi lido hoje. Ele pegou os peixes, os pães, olhou para o céu, os abençoou e disse aos discípulos: agora vai e dais vós mesmos de comer. Prepara a faixa 5, por favor. Eu quero deixar essa palavra para a igreja. Sob a bênção de Deus, sob a palavra de Deus, sobre a promessa de Deus, nada é impossível para a igreja na terra, nem na tua vida em particular. Quer ver? Amém? Está na tua Bíblia e está na minha. Eu vou só lembrar o que Deus faz para se fazer cumprir o seu projeto. Fica ligado. Amém? Glória a Deus. Ninguém pode impedir quando Deus quer operar. Cego vê, o mudo fala, o surdo ouve Deus falar. Sol e lua fazem greve por quase o dia inteiro, atendendo a voz de um crente, servo do Deus verdadeiro. Com uma nuvem pequenina, como a palma da mão, Ele faz chover na terra e provoca inundação. Crente entra na fornalha e se sente numa brisa. O outro entra na cova, dorme com leões famintos e amanhece com vida. Baleia vira transporte, raposa vira guerreiro, urubu vira garçom e mulher vira tempero. Menino vence gigante com uma funda em suas mãos. Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão. Ah, meu querido, não tem coisa melhor do que depender do Senhor, não. Só não questiona. Deixa Ele trabalhar, porque Ele trabalha melhor do que eu, trabalha melhor do que você e não dá explicação para ninguém. Quando Ele quer operar, é do jeito dele. Quer ver? Olha só. Quando Deus quer operar, Ele tem suas maneiras. Água suja cura lepra, saliva cura cegueira. Ferro flutua nas águas pra demonstrar seu amor. Prisioneiro sai da cela para ser governador. Quando Deus quer operar, tudo pode acontecer. A terra engole divisor pra deixar te contender. Da pancada em demônios, anjos guerreiam no ar. Infernizam o inferno, faz atender ao profeta. Quando o profeta clamar, baleia vira transporte, raposa vira guerreiro, urubu vira garçom e mulher vira tempero. Menino vence gigante com uma funda em suas mãos. Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão. Baleia vira transporte, raposa vira guerreiro, urubu vira garçom e mulher vira tempero. Menino vence gigante com uma funda em suas mãos. Deus garante a pontaria e o gigante
chão. É assim. Toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus. Amém? É assim mesmo que Deus opera. Isso não é história, é fato. Está escrito na tua Bíblia, na minha Bíblia. Para que ficasse registrado. Para que todas as vezes que nós acharmos alguma coisa impossível aos nossos olhos, Deus vem e nos lembra que nada é impossível para Ele. Quando estava predeterminado, entre aspas, aí, o fim da humanidade, quando o pecado adentrou, achávamos que seria o fim. E Deus mais uma vez nos mostrou que não era o fim. E eu quero te dizer nessa noite, você tem uma missão, como já foi dito hoje. A tua participação no reino de Deus já está estipulada. A tua missão é falar de Jesus. Aonde você andar, como você vai fazer isso, é só uma ferramenta. Há quem faça isso estendendo a mão e apenas dando um sorriso largo no rosto. Há quem faça isso abraçando alguém e trazendo para perto de si. Há quem faça isso cantando canções de louvor, e não confunda cantar com ministério. Amém? Não confunda cantar com louvor. Há quem faça isso indo para o outro lado do mundo, como a Creuza foi, como Paulo, como a Lady Jane. A mensagem é uma só, faixa 6. E toda vez que você for evangelizar alguém, ou que você pensar que é o fim da tua história, lembra dessa história. Amém? de espinhos, tudo preparado. Aguardando estava uma multidão, o triste momento da crucificação. Ele sendo julgado e tão humilhado, ouvindo o som da turba a gritar: solta Barrabás e mata o Nazareno. Pilatos lavando as mãos e para o povo agradar, entregue Jesus aos carrascos está. Sem dó os carrascos o chicoteavam, cuspiam em seu rosto e dele zombavam. E ele sofrendo com a pesada cruz, ó que grande dor, seguiu meu Jesus, sendo tão maltratado, sentindo a dor pelos nossos pecados, levando em seus ombros a pesada cruz, sem reclamar. Chegando o momento de o crucificarem, sua mãe chorando, sem consolação, os cravos furando seus pés e suas mãos, seu suor e sangue caindo no chão. Ele sentindo sede, vinagre lhe deram, não tinha ninguém para o consolar. E na hora exclamam dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. Rendeu seu espírito e ali expirou. Naquele momento a terra tremeu, o véu se rasgou, o sol escureceu, pedras se fenderam e muitos sepulcros de santos se abriram. O centurião logo entendeu, ao ver a revolta na terra e no céu, disse assustado: na verdade esse homem era o Filho de Deus.
tudo era triste, sem alegria. Maria, chorando com as outras mulheres, caminhavam ao túmulo onde ele jazia. Chegando ali, contemplam um anjo sentado na pedra, já removida. Com voz tão suave o anjo falou: Maria, não temas, sei a quem buscas, não está aqui, já ressuscitou. O túmulo não pode vencer meu Jesus, a morte e o inferno ele venceu na cruz. Satã derrotado foi sua cabeça, meu Cristo esmagou. Eu grito bem alto, meu Cristo é maior. Foi ele que a morte na cruz derrotou. A vitória é nossa, pois o nosso Cristo já ressuscitou. Aleluia! É a única garantia de vitória para mim e para você. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe a cantora, a irmã Cristina, Débora Cristina. O nosso pastor sempre diz: a porta de entrada em Goiás é Vila Nova. Se Vila Nova gostar, pronto. Então que Deus continue te abençoando. Aleluia. Eu quero convidar aqui o pastor Levi para estar apresentando o pastor Alain Brizotti em oração, porque nós vamos passar para também outra parte melhor ainda, que é a palavra do Senhor. Graças a Deus, a paz do Senhor. Lhe convido para colocar de pé. Convido aqui pastor Alain Brizotti. Nós estaremos orando agora. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Sei que o Espírito Santo de Deus já falou, já tocou, já abençoou a sua vida, mas agora nós seremos abençoados pela ministração da palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, nós louvamos a Ti porque o Senhor está presente, o Teu Espírito Santo já falou, já ministrou, mas nós sabemos que o Senhor ainda tem algo para nos falar, nos ministrar nesta noite. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos em pé, por favor, abram as Bíblias em Atos, capítulo 1 e o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui. Como o pastor Josué falou, essa é a minha casa. Estou sempre aqui. Eu quero inclusive mais uma vez agradecer ao pastor Jorge. Obrigado, pastor. Pastor Josué, pastor Guilmar, pastor Valdir, todos os pastores. Essa aqui é a minha casa aqui em Goiânia. Estou sempre aqui, sempre me sinto muito bem quando venho a esta igreja junto com esses irmãos. Já tenho feito algumas amizades aqui e eu tenho certeza que Deus falará conosco mais uma vez. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A minha tradução, que é a tradução, a mensagem de Eugene Peterson, diz assim, ó, versículo 8: vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até mesmo nos confins da terra. Amém. Pode sentar. Eu quero falar essa noite sobre os desafios de uma igreja verdadeiramente missionária. Desafios de uma igreja verdadeiramente missionária. Nós estamos vivendo um tempo de desafios. Aliás, hoje, tudo tem esse ingrediente do desafio. Tudo está vindo marcado por uma espécie de ética da suspeita. Tudo é complicado. Então nós vivemos num tempo e numa igreja do desafio. E eu louvo a Deus quando a gente abraça desafios, porque esse é um sinal pleno de que acreditamos no entusiasmo da luta, de que acreditamos que está plantado no nosso coração esse tipo de vitória que Deus nos dá a partir do momento que lutamos. A configuração de hoje é de uma espécie de sociedade do vazio, o senso do nada. A gente vive uma sociedade do vazio, por isso tanto desafio, tanta luta, tanta crise. Uma sociedade do vácuo. Pior ainda, nós estamos vivendo uma sociedade sem pecado.
Esse termo pecado hoje é tudo aquilo que entra na categoria de hediondo, assassinato, adultério. A gente já falar mal do irmão já não é muito pecado, é ou não é? Então já começamos por uma sociedade das confusões, das crises. A igreja, para ser verdadeiramente missionária, tem que entender esse momento. Tem que compreender esse homem em crise que tem hoje, o homem controverso, esse homem estranho, esse homem esquisito, o homem que habita a pós-modernidade, século 21. Guarda uma coisa, uma igreja missionária, ela não reduz a sua missão à configuração de culto de missões. Uma igreja missionária é aquela que acontece quando sai do templo e não quando entra nele. Uma igreja missionária não é filhote das quatro paredes, ela é do mundo, ela tem uma catedral na ambiência da vida. Ela foi plantada por Deus na história. Ela sente ventos e crises que atingem as pessoas lá fora. Ela é sal e luz, duas realidades que só existem quando se gastam. Nós precisamos voltar a ter esse senso do que é ser missionário. Missões na igreja é a última coisa que funciona no abracadabra gospel. Não funciona nessa coisa que eu falo nas palavrinhas-chave e na senha religiosa de apertar um enter para Deus funcionar. Missões só funciona quando o meu coração sente a dor do perdido, vai até ele, troca de lugar, oferece graça e vida, para que ele saiba que a palavra que há em mim já se fez carne e vida e habita o chão da história. É diferente. É outro tipo de missão que eu quero mostrar aos irmãos aqui hoje. Uma igreja missionária, ela é marcada pelo amor aos perdidos. Ela não tem essa configuração do clubinho dos perfeitos. Missões é a casa da cura. Toda igreja missionária é uma igreja aberta para todo torto que entrar. Toda igreja missionária é uma igreja aberta para o desafinado que cantar. Igreja missionária é igreja aberta para o irmão que dá problema, para a gente que dá crise. É uma igreja cuja fisioterapia espiritual conserta ossos quebrados. Não é uma igreja dos banquetes dos perfeitos, porque graças a Deus não somos perfeitos e estamos aqui porque somos pecadores carentes, alvos da graça. A graça de Deus nos transformou e hoje nós temos uma palavra. Amém? Eu quero mostrar aos irmãos os principais desafios de uma igreja verdadeiramente missionária. Primeiro, desafio da relevância. Uma igreja verdadeiramente missionária tem que ser relevante. Ela é uma igreja que não se reduz à geografia morta da cidade. A grande tragédia de muitas igrejas hoje é que elas viraram pontos de referência. Você mora onde? Perto da igreja. É terrível isso. Ela se transforma na parte morta da geografia da cidade. Pedra sobre pedra, templo, coisa vazia. Não há o espaço da convivência, não há o chamado da família. Se desconfigura a vivência do templo para se transformar em geografia morta da cidade. A Bíblia é um livro que transforma até geografias. Vocês viram a cena de Jesus cravado na cruz? No alto de um monte chamado Caveira? É sugestivo demais. Jesus colocou a cruz para vencer a morte em cima da caveira, que é para que todo mundo soubesse que até as geografias da morte agora são vistas pelos olhos da vida, porque Jesus entrou na história e transformou os lugares de morte na maior mensagem de todos os tempos: libertação e transformação, ressurreição. Teve um teólogo que disse que a maior notícia de todos os tempos surgiu de um túmulo vazio, e é verdade. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus deixou o túmulo. Ele foi a única pessoa da história a pegar um túmulo emprestado e devolver com lençol dobrado. Ele é o Senhor capaz de redefinir lugares. Igreja só é igreja missionária quando é capaz de ser relevante. Eu quero que você guarde isso. Relevância é conquistada com respeito. Só é conquistada com respeito. O povo está cansado do charlatanismo gospel. O povo está cansado dos púlpitos de ilusão. Está cansado dos vendedores de Deus. Está cansado da contradição onde homens doentes vendem cura. O mundo está cansado de gente falando de Jesus, bancando bonzinho, esperando para morrer. O mundo quer ver cristãos que façam diferença lá no meio da vida. Gente que tenha relevância, que se encontra na feira, na vida, no mercado, no dia a dia, esbanjando graça e encharcando o mundo de vida. Gente que sabe que não precisa do microfone e do terno e gravata para ser fiel. Basta estar na rua mostrando o Cristo que habita a sua alma e enxertando o mundo de vida. É você um desses? Igreja relevante na cidade não é aquela que tem o melhor prédio. Isso é consequência da mentalidade de shopping. É ou não é? É bom a gente ter um templo e um prédio maravilhoso. Não é pecado não. Mas a mentalidade de shopping também não é missionária. É ou não é? A igreja missionária não é aquela que é considerada que tem a melhor página de internet. Isso é bom, mas também pode ser uma técnica do inimigo para nos levar a ser apaixonados pelo nada. Caçadores frenéticos de novidade, gente que vive antenada na tecnologia, mas ainda não entendeu do Jesus que esquece tecnologia para descer e abraçar um pobre.
Ele é o Deus, o único Deus humilde da história, o único Deus que abandonou o céu para andar com a gente, o único Deus que trocou o canto dos serafins pelas conversas de pescador, o único Deus que foi capaz de repartir pão, foi capaz de dormir num barco, foi capaz de tomar chuva, foi capaz de mostrar que a relevância da graça não se dá no que eu falo, mas no quanto eu ando lado a lado com as pessoas que eu estou plantando na vida. Deus está nos chamando aqui hoje para ser uma igreja relevante. Igreja missionária deixa marcas. Quais são as marcas que você tem deixado? Irmãos, se 15 adolescentes do que estiveram aqui saírem daqui marcados pela obra missionária, daqui a 20 anos a igreja da história vai sofrer um impacto tremendo. Só 15, ou não é? Porque tudo que Deus procura é um coração aberto para sonhar os sonhos dele. Tudo que Deus procura é alguém com coragem de ser relevante, de bater de frente com a mornidão da história, de andar na contramão do mundo, nos ventos perigosos da graça, saber que a graça de Deus só atua quando nós temos coragem suficiente de rasgar os antigos padrões do ego, asfixiar essa coisa monstruosa da vida e permitir que a graça de Deus nos lave de dentro para fora. Uma vez lavados de dentro para fora, aí a graça passa a atingir os olhares. Tudo é curado pela graça. Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O paraíso está dentro, e uma vez dentro eu projeto para fora, e onde eu toco, a graça de Deus atinge. Deus procura aqui hoje jovens, homens e mulheres que queiram ser relevantes nessa sociedade que vive agonizando porque não tem mais gente em quem crer. É ou não é? Eu coloquei aqui, a igreja relevante é aquela onde sobra nas suas relações o que falta lá fora. Se a igreja quer ser relevante, quando entrar da porta para dentro, tem que sobrar aqui o que falta lá fora. E o que falta lá fora? Amor, carinho, diálogo, respeito, consideração e olhar no outro. Se a pessoa entrar aqui e for asfixiada pela mitidez de alguns crentes, fica difícil. Se ela entrar aqui e der de cara com o pobre metida rico, fica difícil. Se ela entrar aqui e der de cara com gente achando que o céu é dele e você não pode entrar se não passar por ele, fica difícil. Mas quando ela entrar aqui, um abraço sincero, receber um olhar de vida, um carinho, ele vai se sentir em casa, porque vai entender que o seu pai é o mesmo pai dele, e a partir de agora você entrou na festa da graça. A gente não gosta muito da parábola do filho pródigo, porque aquela parábola mostra um relance de um aspecto da natureza de Deus que o crente não gosta muito. Deus só convida para suas festas gente que não presta, é ou não é? Nas festas de Deus a gente não ia se sentir muito bem, não. Deus coloca o filho que voltou, não o enjoado que ficou. Manda fazer uma festa e convidar só os barões da cidade, não vem nenhum. Ele manda encher a festa de mendigo, é ou não é? De só gente torto, complicado, marcado pela graça. Jesus vai chamar 12 discípulos, um erra, o outro nega, o outro trai. É um problema sério, é ou não é? Jesus parece que faz questão de andar com gente que anda tropeçando. É como se ele andasse a cada passo, tivesse que parar para levantar um que caiu. Socorro, Senhor, caí. Andar com Jesus é andar olhando para trás, olhando para baixo. Esses dias eu recebi um cartão de um pregador desses triunfalistas, e o cartão dizia: tema do meu ministério, andando para frente e olhando para cima. Eu falei, a receita para cair. Não é? Nós somos chamados a andar para trás, olhar para baixo, enxergar o aflito, a pegar o oprimido. Quem não tem coragem de andar, às vezes a fé cristã vai te obrigar a caminhar, a parar a sua viagem para chegar até o próximo. Quem é o próximo? Aquele de quem eu me aproximo. Quebro distâncias e estabeleço a graça. Atraso as minhas agendas para chegar em alguém que precisa de vida. Igreja relevante é a igreja que é coragem, tem suficiente garra para descer das viagens apressadas da vida e soprar graça para quem está à beira do caminho. Lembra dessa história do bom samaritano? Ela retrata de novo como a gente é complicado como crente. Ela mostra um sacerdote que passa e pensa. Olha como é que ele raciocina em termos teológicos. Ele pensa, está morto. Ele nem vai lá ver, ele julga, e o julgamento é com base no que ele acha, sugestiona, está morto. Se está morto e eu tocar nele, eu estou impuro o resto do dia. Isso vai me dar um trabalho. Tem que passar o dia inteiro lavando, orando. Isso aí não vai dar certo, não. Deixa ele aí. Está morto mesmo, ele passa e vai embora. Vem o levita atrás. Se meu pastor não parou, não vou parar? De jeito nenhum, vamos embora. Chefe seguiu, eu sigo. O altar e o louvor que sufocam o oprimido. O altar e o louvor que julgam a morte antes dela chegar. Aí vem um homem. Quer ver um detalhe do texto? O texto diz que Jesus diz assim, ó, casualmente. O termo no grego é interessante. Como que não tinha nada para fazer, então ele passou por ali. Casualmente também passou um levita.
é casual. Aí depois Jesus muda o termo, indo em viagem viu um samaritano. Primeiro, os outros dois eram judeus e de alta classe. O outro era samaritano, que é o outro repugnado, visto com um olhar de desdém pelo mundo judaico. Segundo, além dele ser repugnante e complicado, ele tem uma viagem para ir, não está casualmente. Quem tem viagem para ir, tem hora para sair, hora para chegar e mais dinheiro para as provisões. E a estrada é comprovadamente perigosa. Ele tinha muito, mas muito mais a perder. Mas ele para, desce e ganha as páginas da história como o único homem cujo nome vem depois da ética. Ele é bom samaritano. Deus está procurando gente que volte a ser relevante o suficiente para ganhar o apelido da ética, o nome da graça. Sou bom porque faço para Deus. Ele é melhor e eu bom. Nessa qualidade a gente vai chegando na graça, aprendendo a ter reflexos do caráter de Deus. Igreja missionária é igreja relevante. Deixa eu redimir Tomé. Tomé é o discípulo que a gente acaba com ele o tempo inteiro e tem uma certa razão. Mas Tomé ainda hoje é o desafio da igreja para que ela seja relevante. Tomé ainda tipifica todo e qualquer incrédulo que passar pela porta da sua casa, que entrar na agenda da sua vida. Tomé é um incrédulo que para e pensa: eu não quero nem saber se você fala de Jesus, eu quero é tocar nas suas marcas. O incrédulo não quer saber se eu tenho um linguajar evangeliquez teologicamente perfeito. O incrédulo não quer saber se eu sei fazer 2 horas de oração direta como se eu fosse um narrador futebolístico para Jesus. O incrédulo quer saber se eu tenho marcas do crucificado e se ele pode tocar, porque se ele tocar nas marcas ele vai saber que é verdade, porque só os crucificados podem pregar o Cristo que crucificou, só os esvaziados pregam o que se esvaziou, só quem foi transformado por Jesus é que prega a transformação que recebeu nele. Você só está aqui hoje porque Jesus foi relevante na sua vida e ainda é ou não é? Segundo, que o tempo já foi, segundo desafio, sociedade, que a igreja precisa fazer na sociedade, o desafio da integridade. Uma igreja verdadeiramente missionária é íntegra. É uma igreja que assume o desafio da integridade. É uma igreja sem máscaras. Escuta só isso. Sociedade brasileira é uma sociedade carente de heróis. Ela vive numa crise de referenciais. Vocês lembram quando Ayrton Senna morreu? O Brasil levantou de luto. É ou não é? Recentemente o Ronaldo parou. Pronto, na segunda-feira foi aquela crise. Até escrevi um texto no meu blog. Ronaldo e o Eclesiastes. Ele diz: perdi para o meu corpo. E eu também. É ou não é? Quem é que não perde para o corpo aqui? A gente vive nessa dimensão do Eclesiastes, senso do absurdo. O ser humano, principalmente no Brasil, é carente de heróis. Tanto é que qualquer pessoa que desponta, a gente já batiza logo como o ícone da gente. Por todos os lados é assim, crise de referências. As pessoas entram na igreja procurando referenciais. A noção que se tem é que entrando aqui vai encontrar gente mais certa, mais honesta, menos corrupta. E por incrível que pareça, ele acha que dentro da igreja nós temos as melhores e as piores pessoas do mundo. Nós temos gente certa e gente terrível. Tem gente que vai te amar e gente que vai te odiar. A graça, a multiforme graça, recebe todo mundo, coloca no mesmo lugar, batiza com o mesmo Espírito, dá a mesma palavra e garante o mesmo céu, porque Ele trabalha em nós a celebração das diferenças. Um Deus que conhece a gente por dentro e por fora. Irmãos, às vezes eu me assusto com Deus que me conhece por dentro, porque por dentro a gente é terrível. É ou não é? Eu gosto demais de Paulo pela honestidade. Romanos capítulo 7 é uma honestidade que chega a ferir. Paulo fala assim, ó: miserável homem que eu sou. E Paulo diz assim, ó: o mal que eu não quero. Paulo não diz assim, ó: o mal que eu não quero, eu estou fazendo vigília para não fazer. Vou fazer 15 dias de campanha para não fazer. Me ajude em oração para eu não fazer. Paulo não diz isso. Paulo diz: o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, eu sou ruim. A Bíblia convida a gente para andar com gente complicada. Se você enfrenta problemas na igreja, seja bem-vindo à humanidade. É aqui mesmo que a gente está. Nínive, lugar dos tortos, onde a graça de Deus ajuda a gente a subir para o céu, glorificando a Deus nas diferenças e nos defeitos do outro. Se isso aqui fosse um clube do perfeito, seria insuportável. É ou não é? Porque sendo limitado como a gente é, já fica difícil. Imagina se a gente fosse certinho. Como é que seria? Você já pensou ouvir um pregador insuportavelmente perfeito? Como seria isso? Como seria vir numa reunião de oração onde todo mundo não precisa orar porque já é santo? Como seria tomar ceia com ninguém que passa nem longe da estrada complicada do pecado? Aí a gente chega na igreja, até na hora da gente orar a gente peca. É ou não é? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu não estou pensando em nenhum deles. É só uma frase. A igreja é o lugar dos pecadores.
Integridade significa assumir que eu sou frágil, que eu de vez em quando vou e tropeço, que eu estou sempre passando a linha do proibido, mas eu sei que o que habita em mim é um princípio celestial no peito, transformando em novidade de vida as minhas antigas crises, e eu passo a entender que a glória de Deus trabalha meu caráter, porque eu me ofereço a Ele do jeito que sou. Eu não dei a Deus uma porcentagem do meu ser, mas tudo, e Ele me recebe como eu sou. O grande milagre aqui hoje é que Jesus te recebe do jeito que você é. Exatamente do jeito que você é, bagagem completa, pacote fechado. Jesus, quando nos chamou, não chamou a gente só para o lado bom da vida. Tem um escritor que escreveu um romance onde um rapaz, ele fala o homem pela metade. O rapaz vai para a guerra e matam a metade boa dele na guerra, ele volta só com a metade ruim. E ele conta que sempre que ele passava por uma rua, tinha uma garotinha sentada, ele dava uma flor. Só que agora que mataram a metade boa, quando ele volta, ele joga uma pedra na menina. Só sobrou a parte ruim. O que é bonito da graça é que a graça trabalha os dois. Por isso que nós estamos aqui. Deus usa os grandes homens de Deus na Bíblia, são homens marcados pelas crises que a gente enfrenta hoje, homens em crise com a integridade. Você vai encontrar um Abraão, você vai encontrar um Isaac, um Jacó envolvidos numa teia insuportável de mentiras. Você vai encontrar um Davi cínico, matando no trono e ainda usando o trono para encobrir seu pecado e para pousar de vítima. Você vai encontrar um Paulo, como eu acabei de dizer, você vai encontrar um monte de gente complicada. A igreja não é um ambiente de perfeitos, a igreja é um lugar para a gente brigar na arena da integridade e sair daqui marcados por Jesus, ainda que mancando. É um val do Jaboque, onde você encontra com Deus e sabe, vou sair mancando, mas vou sair marcado por Deus. A igreja verdadeiramente missionária é íntegra o suficiente para saber que não é a salvadora da pátria, mas conhece quem é. É ou não é? Integridade, escuta o que eu vou dizer aqui. A sociedade procura integridade em 3 áreas na igreja. Primeiro, integridade no falar e no agir. A sociedade procura uma igreja que una ortodoxia com ortopraxia. Ela une o que ela prega com o que ela faz. É sim, sim, não, não. Uma igreja que fala tem um discurso bonito, mas tem uma prática igualmente bonita. Uma igreja que quando diz que Jesus salva, se envolve no processo. Eu tenho uma certa raiva daquelas profetadas que dizem assim: irmão, estou sentindo que o irmão está passando uma necessidade. Se o irmão precisar de mim, fala, vira as costas e some. É esquisito ou não é? Do ponto de vista bíblico é o contrário. Se eu sentir, irmão, nem pergunta, já coloca um dinheirinho no seu bolso, te abençoa e vou para casa com você jantar. É ou não é? É a profecia que envolve palavra com vida. Veste a carne do chão da história. É muito melhor você chorar junto do que julgar o motivo do choro. É entrar na história do irmão, transformar. Sabe o que é solidariedade? Entrar na solidão do outro sem pedir licença, arrancar os panos da morte e abrir a janela da vida para a luz de Jesus entrar e fazer o indivíduo entender que está vivo. Enquanto vivo pode caminhar para a glória. Segundo, a integridade na essência. É a quebra da teatralização, a natureza curada. Se tem um lugar fácil para mentir é na igreja. Eugene Peterson disse que não há profissão mais fácil do que enganar quanto a nossa. Ele joga de profissão. É fácil teatralizar, é fácil inventar revelamento. Sabe o que é revelamento? É a mistura de profecia com sentimento. Sentir eu mando, não é? Revelamento é aquela lógica sugestionável de psiquismo. Mais ou menos pelo jeito como você se veste, pelo jeito como se porta, de acordo com o que eu falo, dá para saber se você está ou não inserido no que eu estou dizendo. Então, com esse psiquismo em mente, eu vou lá e revelo para você, e você se desmancha, e meu Deus, o irmão nem me viu, não me conhece, já me revelou tudo. É fácil, irmão. É mágica. Mágica é a mentira que minha mão conta para os seus olhos. É técnica. Sabe o que eu mais amo em Jesus? Em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus olhar, fazer cara de místico, dizer: eu estou sentindo alguma coisa em relação a você, Pedro, fique esperto. Jesus fala: Pedro, para trás de mim, Satanás. Na cara. Sabe o que é bonito em Jesus? Jesus tem uma incrível capacidade de andar com gente honesta, com gente que olha para ele e fala: não acredito, eu preciso tocar aí, vem cá, toca, põe a mão aqui, ó. Gente que tem coragem de dizer: Senhor, não quero andar contigo hoje. Gente que tem a coragem de orar orações do tipo: Senhor, não quero falar com o Senhor hoje, estou de mal, o Senhor não falou comigo. É melhor você ficar com raiva de Deus do que sem Deus, porque quando Deus anda com a gente, anda na honestidade, no nível da integridade. Um Deus que sabe que lábias religiosas não enganam Ele, mas coração sincero o Senhor não rejeita, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Terceiro, integridade nas relações. É sinalizar a cura dessa sociedade dos relacionamentos. Sabe o que é integridade no relacionamento? É ter coragem de olhar nos olhos do irmão sem as pragas da inveja. Sabe o que muita gente não gosta de evangelizar? Porque ele não consegue nem se ver fazendo isso.
É uma crise do olhar. Um amigo meu falou esses dias: por que será que a igreja não espera mais o retorno de Jesus? Eu disse que para esperar que ele venha, eu preciso acreditar que ele foi. É ou não é? E tem muita gente que nem acredita mais que ele foi, quanto mais que ele volta. Jesus só volta para você se você ainda acredita que ele foi preparar a morada. É ou não é? Existe essa mentalidade hoje de muita gente trabalhando com relações equivocadas, só com base em si mesmo. Relação de fariseu. Fariseu só ora com base nele. Lembra do fariseu? Ele ora: Deus, te dou graça que eu não sou que nem esse aqui do meu lado. Sabe qual era a primeira oração de um dia de um fariseu? O fariseu levantava por volta de 6 horas da manhã, aí lavava o rosto, fazia toda aquela posição, colocava toda aquela roupa que dava um trabalho imenso, filactério, versículo e tal. Aí parava, olhava para Deus: ó Eterno, eu te dou graças porque não me fizeste nem escravo, nem gentil, nem mulher. O que as irmãs acham dessa oração? Te dou graças porque não me fizeste nem escravo, nem gentil, nem mulher. Primeira oração do dia de um fariseu. Existia um grupo de fariseus que levavam ao extremo aquela coisa de não olhar para a mulher do próximo, que eram considerados fariseus sangrentos. Eles andavam com marcas de sangue no rosto, que era para dizer que passou por uma mulher, não olhou, bateu de frente com uma árvore, só para não olhar para a mulher. E eu pergunto: como que ele percebeu a presença dela? Não é? O fariseu tinha essa capacidade de encobrir seus feitos. A Bíblia diz que foi pega uma mulher no ato do adultério. Eu pergunto a você: dá para fazer o ato do adultério sozinho? Auto-adultério? Até hoje ninguém achou o homem da história, sumiu, não é? E quem já estava no templo quando ela chegou? Fariseus, portanto, alguém que pertencia ao mesmo grupo. Jesus chega e fala o seguinte: olha, começa a escrever no chão: quem dentre vós tem pecado aí, esse pecado que é o da voga, atire a primeira pedra, some todo mundo, não fica um. Se bem que eu tenho sérias dúvidas dos fariseus de hoje deixariam as pedras, né? Porque deixar as pedras é assumir que também gostou dela, mas deixa para lá, né? Jesus se levanta, olha para ela e pergunta: cadê os teus acusadores? Ela responde: Senhor, ninguém, sobrou ninguém. Jesus faz uma outra pergunta extraordinária: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele responde: eu também não te condeno, porque só condena quem julga. E eu não te julguei, eu te recebi, te sarei e estou te devolvendo para a vida. Vai e não peques mais. Você só está aqui hoje porque Jesus não te julgou nem te condenou. Ele te recebeu, tratou, curou, colocou aqui com a alma lavada, a integridade limpa como um troféu da graça. Você pode ir e voltar no mundo com a cabeça erguida. Amém? Terceiro desafio da aproximação. Igreja missionária tem aproximação. É quebrar a distância entre essa barreira, essa fronteira entre o templo e a rua. Jesus vivia uma fé de reflexos públicos, uma fé urbana. Jesus estava o tempo inteiro na casa, na rua, conversando com as pessoas. Jesus é um indivíduo extremamente apaixonante. Ele para debaixo de uma árvore, chama o rapaz que está em cima para dormir na casa dele. Ele para de pregar para pegar a criança no colo. Ele para assim e pensa: com que eu vou comparar esses fariseus? Ele pensa assim: ah, já sei, como meninos que brincam nas praças. Ele tinha um mundo para salvar, mas parou para ver criança brincar. Jesus extremamente urbano, da urbanidade, conversa com as pessoas, atravessa um lado e outro de barco. Depois de ressurreto, ele não perde a prática, ele anda a pé 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, junto com os discípulos, caminhando com seus, um Deus que gosta da parceria. Sabe o que me encanta em Jesus? Ele não ficou refém da sinagoga. Jesus não era um Deus que tinha uma teologia que só funcionava no púlpito. Ele não era um Deus que tinha um fogo que só se acendia atrás do púlpito. Ele não era um monstro de microfone na mão. Ele era um Deus que saía na rua, que olhava nos olhos, conversava com a criança, apertava a mão de alguém. Ele foi lá na casa de Pedro curar a sogra dele, coisa que muita gente não faria, é ou não é? Jesus é o Deus que devolve paz nas relações, quebra as fronteiras entre o púlpito estático e a rua barulhenta, vai na praça fazer diferença. Esse é o nosso Deus. Os indianos contam uma história que tinha um mestre. Todas as vezes que ele chegava numa cidade pela primeira vez, digamos, ele chegou aqui pela primeira vez hoje, ele parava na praça principal e começava a rir, só rir. E riso é contagiante, é ou não é? As pessoas olhavam para a cara dele sem saber o que era e começava a rir também, todo mundo rindo. De repente vinham as crianças e riam, todo mundo rindo, e ele olhava a cidade inteira, nunca viu ele, todo mundo rindo, todo mundo. E disso aí surgiu uma palavra no indiano, no sânscrito, chamado satsanga, a presença do mestre. Todo mundo começava a rir, alguém perguntava: está rindo por quê? Por causa do satsanga, a presença do mestre. Ele conseguia chegar na cidade sem falar uma única palavra e gerar ondas de riso. É mais ou menos o que Jesus prepara com a gente quando entra na nossa vida.
Só que Ele não faz só o sorriso pelo sorriso, Ele faz o sorriso com sentido e significado. Ele me faz compreender que agora eu tenho por que sorrir, agora eu tenho até por que chorar, porque os meus sentimentos estão em ordem. Ele sabe que eu não funciono quando estou dentro da igreja, mas indo e vindo, até no caminho Deus me guarda. Teresa de Ávila dizia que o caminho para o céu já é céu, é ou não é? Esse é o nosso chamado, a aproximação, é a missio Dei, a missão de Deus. E a missão de Deus faz isso. Deus sempre se preocupou com a cidade. Deus chama Jonas e fala: Jonas, vai à grande cidade e prega contra ela, clama contra ela. Aí a Bíblia lá em Jonas coloca o detalhe que a cidade de Nínive era para ser atravessada 3 dias a pé. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus usa o profeta certo para a cidade errada, é ou não é? Deus pega um profeta, olha que interessante, a cidade é complicada, ele não quer ir. Se Deus perguntasse para ele: Jonas, para onde você quer ir? Ele já tinha na ponta da língua: eu quero ir para Tarsis, porque Tarsis é o shopping do momento, está bombando, é para lá que eu vou. Deus fala muito pelo contrário: você vai para Nínive eu não vou não. Eu sou autogestor do meu destino profético, eu vou para onde eu quiser. O Senhor vai ser Deus, mas eu não. Ele deixa bem claro: eu levantarei e vou fugir da face de Deus. Qualquer criança na igreja sabe que é impossível fugir da face de Deus. Face no original é pané, presença, Deus que me olha. É como se Jonas estivesse dizendo: olha para lá que eu vou para cá. Fica olhando para Nínive aí que eu vou lá para Tarsis, o país do sucesso sem dor, o lugar imaginário. Salomão mandava seus navios para Tarsis buscar ouro, prata, macaco, marfim e pavão. Imagina só o israelense pegando aquele pavão na mão. Olha, quando o bicho abre aquelas penas, ele fala: meu Deus, que lugar é esse? O lugar do exótico, é para lá que eu vou. Só que no meio do caminho acontece que a irmã cantou, não é? O grande peixe engole ele tem que voltar para Nínive. Aí chega em Nínive, é o profeta mais mal-humorado da Bíblia. Pensa no homem que foi com raiva, irmão. Aí que entra a parte que eu gosto. Deus olha para ele e fala: olha, é mais ou menos se Deus estivesse dizendo assim, ó: se você viesse aqui por amor, por graça, um sermão valia tudo, porque estava encharcado de amor. Mas como você veio irado, você vai ter que andar. Sente o cheiro do povo, entra na praça, vai no mercado, 3 dias a pé, andando, pregando, olhando na cara do povo, para ver se ama. Só que ele é tão mal-humorado, que imagina essa cena: pastor Josué marca um culto ao ar livre, ou uma concentração na praça na Vila Nova. Aí chama um irmão para pregar, o irmão pega o microfone e diz: 40 dias vocês vão ser tudo fulminados. Isso é mensagem de pregar ao ar livre? É mensagem de culto evangelístico? É isso que Jonas prega. Jonas passa no meio do povo injuriado. Ele prega o Deus da vida querendo a morte do povo. Quando ele termina de pregar, ele é burocrata celestial. Cumpri minha missão, agora eu arrumo minha cadeirinha aqui, vou assistir um cinema trash, vou ver Deus chegar e destruir todo mundo, e eu vou estar de camarote só assistindo. Sabe o que Deus faz com Jonas? Deus está mostrando o quanto eu sou parecido com Jonas. E Deus está deixando bem claro para mim: meu filho, eu ajo através de você, eu ajo com você, mas às vezes eu ajo apesar de você, porque tanto Jonas quanto Nínive careciam da graça. Ninguém era maior do que ninguém nessa relação, nivelados por baixo. Ele agora está aproximando pelo Deus e sendo aproximado de Deus. Ele está aprendendo uma verdade que a gente descobre ainda hoje. Se você for congregar em qualquer igreja da face da terra durante 1 mês, você vai descobrir instrumentos que não funcionam, obreiros que dão problema, uma rede interminável de fofocas e um monte de panelinhas com famílias querendo mandar na graça. Em todas as igrejas do mundo você vai encontrar isso. O que é isso? Nínive. Nós estamos em Nínive, lugar do torto, do complicado, mas lugar onde a graça atua, porque Deus está no meio. Deus não está no sucesso sem dor, está aqui, ó. Na aproximação do púlpito com a casa, da vida da gente. Tem muita gente hoje no barco da aventura religiosa, indo com as velas içadas ao vento das turbulências, indo embora para Tarsis. Volta o mais rápido possível. É aqui em Nínive que Deus nos usa e é aqui que Deus faz diferença. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Nós precisamos fazer a conexão certa entre o domingo e a segunda-feira. Segunda-feira é dia mundial do tédio cristão. É o dia que acaba com a chama do congresso. Aos adolescentes, não deixem que a segunda-feira acabe com a chama que veio aqui, não é? Tem muita gente que não consegue fazer a conexão entre o congresso e o colégio do filho. Não consegue fazer a conexão entre aquele fogo do espírito e a queimação estomacal que dá na segunda-feira. É preciso entender que nós vivemos nessa dimensão, nessa ponte de equilíbrio. Tem dia que você pula na igreja, mas não pode cair de tapa na esposa. É o contrário. É entender que essa graça entra no equilíbrio e faz a minha vida entender que essa conexão é feita. Eu saio daqui para ser melhor lá fora. Volto meio complicado, mas volto na graça. O movimento foi estabelecido por Jesus e nós continuamos nele.
Atos 1:8 é o texto do estabelecimento do movimento. Jesus disse assim, ó: eu vou ao Pai, quando eu for o Consolador virá, quando o Consolador vier e entrar em vocês, vocês vão ao mundo pregar, eu volto para buscar vocês para irem comigo para a glória. Movimento constante, quebrando os paradigmas dos púlpitos. Não permita que vocês criem raízes nos bancos das igrejas. Se você tiver que criar raiz, cria no solo da graça onde Deus te plantar. E Deus não vai te plantar aqui, vai te plantar lá fora. Aqui é o lugar para você vir e glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo na vida dos irmãos. Igreja é sugestionamento para culto. Lá fora é que as raízes estão fincadas para os frutos chegarem. Quarto desafio que eu quero colocar aqui: uma igreja verdadeiramente missionária é a igreja que tem o desafio da transformação radical da realidade. Por isso que eu fiz questão de ler Atos capítulo 1, versículo 8. Esse texto é um dos textos mais profundos da Bíblia e assustador. Primeiro Jesus chega para os discípulos estão preocupados com poder. Essa foi a preocupação, até hoje da igreja. Eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, é agora o reino é agora, essa é a época, vamos mandar? Chega de pãozinho, agora a gente vai para o trono. Jesus responde: é poder que vocês querem? Então eu vou dar poder, mas fica lá em Jerusalém, vocês vão receber poder. Só que não é um poder para mandar, é poder para ser testemunha em juízo, não é? Um poder de bandidagem, de subversivo, de gente que anda na sombra, de gente que fica atrás da cortina, de gente que não tem o aplauso dos poderosos e nem o holofote da mídia. Jesus chama eles, e primeira coisa que me espanta nesse texto: esse texto é o texto que tem a mais poderosa e extraordinária igreja missionária de todos os tempos, e é uma igreja que começa parada. Estão diante de Jesus, e agora que é a hora de Jesus dar um caminho, Jesus não dá um caminho, dá uma parada, uma estação da vida. Fiquem parados em Jerusalém esperando. Quem aqui gosta de esperar? É ruim ou não é? Jesus está falando para eles assim: ó, vocês são a igreja mais tremenda que eu criei, missionária ao extremo. Vocês vão receber poder, uma energia, graça, o Espírito em vocês, mas fiquem aí primeiro, parados. Eu louvo a Deus que essa igreja aprendeu a ser igreja só se tivesse a presença do Espírito. Uma igreja que se recusou a sair ao mundo sem a presença do Espírito. Uma igreja que não quis sair com técnicas de marketing sem a presença do Espírito. Não quis sair com números bonitos, mas sem a presença do Espírito. Quis sair ainda que para prisões, mas com a presença do Espírito. Porque no Atos dos Apóstolos, capítulos, todos eles são marcados pela presença do Espírito. A única coisa que faz a igreja alterar a realidade é o quanto ela tem o Espírito aqui dentro, é o quanto a chama da graça acende sua alma. A mais poderosa igreja, Jesus, ela simplesmente se recusa a ser igreja sem a presença do Espírito. Eu coloquei aqui, para transformar a realidade à sua volta, a igreja não se rende aos poderes à sua volta, mas ao poder que desce do alto. Sabe por que Jesus fez isso? Olha que interessante. Jesus fala: vocês vão receber poder, e assim que receber poder, vocês vão para Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Jesus já estava sinalizando que quem recebe poder demais e não trabalha, morre no colo macio da ociosidade. Poder de Deus para a igreja é para fazer trabalhar. Aí eu vejo a igreja cantando: manda chuva de unção. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando vem chuva? Arrumar um jeito de fugir dela, é ou não é? Guarda-chuva, ponte, pino, igreja, qualquer coisa serve, desde que eu não me molhe. Aí a gente manda chuva, Senhor, para quê? A gente pede: Senhor, me enche de poder. E não tem nada que Deus mais gosta do que dar de si mesmo a nós. Se você pede coisas do coração de Deus, Ele vai te dar. Só que se Deus te der poder, unção e graça, Ele vai te usar. Ele vai fazer você se gastar lá fora. Tem gente que acha que isso aqui é uma academia da celestialidade. Manda poder para eu ficar bombado, Senhor. Eu viro uma espécie de homem, como se fosse um dinossauro, corpo grande, cabeça pequena. Eu não penso, eu tenho um corpo inchado, um monstro eclesiástico que fica aqui dentro, só malhando na fé, e vai morrer aqui dentro. Se Deus te der poder, é para te usar lá fora. Ele vai jogar você na vida, para que todo mundo sinta a graça que habita em você. Ele vai te levar para transformar e alterar a realidade à sua volta. Aí sabe o que Jesus faz? Em primeiro lugar, Jerusalém é para alterar a realidade dos dogmas, é mostrar que Jesus é maior que os credos, que Jesus é maior do que uma cidade museu, que Jesus é maior do que placas e denominações. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu gosto da minha área, que é teologia, porque é uma área onde a placa é a última coisa que importa. É ou não é? Os irmãos aqui que trabalham com teologia sabem disso. A última coisa que interessa é a placa da igreja. A gente sabe que Jesus é maior do que o dogma, maior do que a placa, maior do que a tendência farisaica de alguns.
Ainda tem gente que daqui a um dia vai fazer uma tatuagem nas costas do nome da sua igreja. Como é bom entender que Jesus é maior que Jerusalém. Seja em Jerusalém, seja em Gerizim, se ele estiver presente, ali é o lugar da graça. A mulher conversando com Jesus, ela chega para ele e fala assim: onde que eu devo adorar? Jerusalém ou Gerizim? Ela está preocupada em onde? Jesus responde: é como. A questão não é onde, é como. É em espírito e em verdade. Seja lá ou aqui, se você estiver em espírito e em verdade, a adoração flui. Porque o nosso Deus não é ser refém de uma geografia nem de Jerusalém. Ele é Deus de todos. Aí, se já não bastasse isso, ele manda ir para a Judeia. Para quê? Para quebrar esquemas de merecimento. Judeu tinha mania irritante de achar que era uma espécie de portentores da graça, autorizados da graça. Essa mentalidade dos judeus ainda atinge muitas igrejas. É que ainda não tiveram coragem, mas daqui um dia vão ter coragem de colocar na placa da igreja: aqui o céu é sob nova direção. A gente manda. Por exemplo, a gente crente não tem coragem de chamar papa, aí chamou um dia patriarca, já é patriarca agora. Apóstolo já não serve mais, é patriarca. O próximo passo é vice-deus. Cada dia que passa, alguém é picado pela mosca azul do poder. Cada dia que passa, alguém se incha mais, é mais cheio desse... Aí esses dias eu estava vendo uma reunião do tal do patriarca, é terrível. Todo vestido de púrpura, todo cheio de coisa. E vem um homem com um galão gigantesco, cheio de óleo, e joga óleo em cima do irmão. Aquela camisa pode jogar fora que não lava mais. Óleo que não acaba mais. Igrejas que... Você já entrou em alguma igreja que você tem a sensação de estar numa embaixada de Israel? Tudo é israelita, até te cumprimenta com a shalom ao invés da paz do Senhor. Um amigo meu foi numa igreja esses dias e ele estava me contando isso. E ele fala que a igreja era toda maquiada, toda cheia dessa coisa, e o pastor todo empolgado porque o púlpito era de mármore. Chegou para ele e falou: olha só, olha nosso púlpito, toca aqui, ó. Nosso púlpito é de mármore importado. E ele falou: o que adianta o seu púlpito ser de mármore se a sua palavra é de palha? Jesus é maior do que qualquer esquema de merecimento. Você só está aqui por causa da graça. Se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui. Jesus não mediu quanto você tem na carteira, mas o que você tem na alma. Ele não quer nem pouco saber o tamanho da sua casa, porque Ele já tem uma casa muito maior para você lá em cima. O que Ele quer é que você entenda que hoje aqui, nós estamos nivelados debaixo do sangue da cruz. Aqui todo mundo é igual e caminha para a mesma glória, para o mesmo lugar, para o mesmo abraço aconchegante do Pai. Se já está ficando difícil, imagina Samaria. Jerusalém é para acabar com dogma. Judéia é para acabar com os preferidos de Deus, com os filhotes. Vai para Samaria agora. Samaria é romper com a distância dessa coisa monstruosa, dessa coisa esquisita, celebração das diferenças. É fazer diferente. Sabe o que é Samaria? É trocar a força do braço pelo abraço. É encurtar a distância. Fazer convite para entrar nas festas da vida a qualquer pessoa que passar pela minha casa. A igreja precisa voltar a ser a igreja que vai lá em Samaria oferecer perdão. Irmão, guarda o que eu vou te dizer aqui hoje. O Espírito Santo quer trabalhar na igreja. Uma obra missionária é capaz de levar a gente para Samaria. A coisa mais fácil que tem é evangelizar na nossa região. O duro é entrar na Samaria. Sabe o que é Samaria para você? Samaria é um parente que você não fala mais. Samaria é um irmão que você virou a cara. Deixa eu falar uma verdade para os irmãos aqui. Olha para mim aqui, ó. A gente às vezes chega na igreja com um discurso pronto, e discurso pronto é terrível, porque eu não penso no que eu falo, é só repetição de funcionalidade. Então você chega na igreja e fala assim: irmãos, aqui nós nos amamos todos. Tem igreja que a gente vai aí que é na hora que convidado para pregar, fica de pé, vamos falar para nossa irmã: nossa, essa igreja ama você. Ah, não ama não, acabei de chegar, irmão. Tem gente que você não vai com a cara, é ou não é? Tem gente que não dá, não bate, não desce, não entra, não engole, não vai, nem com Coca-Cola desce. Sabe o que acontece? Sabe por que a gente consegue amar? Porque a graça de Deus opera antes o milagre do meu coração. Depois que a graça me lava, aí eu te amo. Porque amando você debaixo da graça, eu sou livre para olhar você como você é, sem esperar retorno e nem funcionalidades perfeitas. Eu te olho como Deus te olha. Portanto, estou livre para te amar. Amai-vos como eu vos amei, Jesus disse. É assim que a gente aprende a amar. Depois ainda vai mais longe. Jerusalém, Judéia, Samaria, e ainda faz confins da terra. Sabe o que é isso aqui, ó?
transformar a igreja missionária. Ela transforma a mentalidade de gueto, de bairrismo. Ela sonha com os confins da terra. Jesus está falando isso para um grupo de discípulos judeus. 11 homens nesse momento aqui. Eles estão ali, provavelmente nenhum deles tinha uma formação superior. 11 homens absolutamente marcados pelas emoções violentas dos últimos dias. Não esqueçam que são 11 homens que perderam um. Por isso que a Bíblia faz questão de citar os 11. Para o brasileiro não é nada, mas para o judeu é tudo, porque 11 é 12 menos 1, é a quebra da completude. É o sentimento de que os discípulos sentiram falta de Judas. O movimento do sentimento está a mil. Perderam um amigo. Jesus acabou de morrer e ressuscitar. E vamos ser sinceros, isso não acontece todo dia. As emoções estão a mil. Jesus ainda olha para eles e fala: já que vocês estão com os olhinhos brilhando, eu vou dar para vocês os confins da terra. Jesus ministra sonhos aos corações de homens simples. É isso que Ele quer fazer aqui essa noite. Ministrar sonhos ao seu coração, sonhos missionários. Você quer? Porque sonho de prosperidade você já tem um monte, mas sonho missionário você quer? Acho que eu descobri uma razão para a prosperidade. A prosperidade só vai servir para uma coisa, é escatológica. Ela só vai servir para aquelas 5 virgens que não tinha dinheiro para comprar lâmpada, agora tem, é ou não é? Só para isso. As virgens loucas, elas vão ter dinheiro para comprar azeite, só. Jesus hoje quer ministrar para você um sonho missionário. Você sair daqui hoje com uma consciência missionária. É sair daqui hoje diferente. Escuta o que eu vou dizer. Se esse culto for só um culto missionário, nós somos os piores mortais. Se isso for só um culto de domingo, porque em muitas igrejas o culto missionário é o culto que não tem o que fazer com os outros domingos, aí vira culto missionário, culto de preenchimento de agenda vazia. Se for isso, estamos perdidos. Eu vim aqui essa noite para te dizer isso. Deus hoje, Ele quer ministrar um sonho missionário para você. Ele quer usar você nas trincheiras da vida, nos lugares mais estranhos, mais complicados. Deus quer usar você. Você acredita? Se coloque de pé, por favor. E eu quero fazer um convite a você aqui. Você sentiu que essa palavra tocou no seu coração? Eu não estou te chamando aqui para fazer uma aliança comigo. Não é comigo, é com Deus. Se você quer que Deus plante um sonho missionário no seu coração, você tiver coragem, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. O Espírito Santo tem sonhos missionários para plantar no seu coração. Ele quer transformar a alegria de servi-lo em prática missionária verdadeira. Transformar palavreado de crente em vida com Deus. Se você sentiu esse toque de Deus, vem até aqui à frente. Se você ainda não é cristão e quer aceitar a Jesus como seu Salvador, levante sua mão por um momento. Vem até aqui à frente. Eu sei que Jesus está falando com você. E você vai sair daqui tocado pela graça, alcançado por Jesus. Deus está procurando um povo que volte a entender isso. Irmãos, quando a igreja, escuta o que eu vou dizer, olha para mim aqui, ó. Quando a igreja é relevante, ela deixa marcas na história. Eu estava lendo esses dias a história de um médico na Índia chamado Paul Brand. O Dr. Paul Brand foi um médico que revolucionou a técnica de lepra, de cura, de operação da lepra. Na época que ele começou a trabalhar na Índia, existia um estigma muito grande. Quem era leproso era afastado da família, porque eles acreditavam que se tocasse no leproso, pegava a lepra. Só que o Dr. Paul Brand descobriu que a lepra não se transmitia pelo toque. E o historiador conta que ele chegou na casa de um indiano chamado Saddam. A lepra tinha comido as partes, na verdade ela não come, né? Ela mata as tensões nervosas, então por você não sentir mais dor, você tropeça, perde o pé, nem sente. Ele não tinha mais os pés, não tinha mais as mãos. Pontos de sensibilidade são os que mais se destroem na lepra. Esse homem teve que assistir o casamento da sua única filha num carro isolado longe, para que sua presença não assustasse os convidados da festa. Quando esse homem encontrou com o Dr. Paul Brand pela primeira vez, o doutor abraçou ele e deu um beijo. Disse o historiador que quando o doutor se afastou, o homem ficou tremendo, chorando e tremendo durante quase meia hora. E disse para o médico assim: eu nem lembro mais como é que era um toque humano, porque já fazia 14 anos que ninguém me tocava. O tempo passou, o Dr. Paul Brand morreu. Foram fazer, uma equipe londrina foi fazer um filme sobre a vida dele lá na Índia, e foram até a casa do Saddam, agora já velhinho. Quando entraram na casa dele, tinha um retrato na parede do Dr. Paul Brand e uma frase em sânscrito.
repórter perguntou: o que diz aquela frase? Ele olhou para aquela frase e disse: aquela frase diz: dou graças a Deus por ter me dado a lepra, pois com a lepra descobri Dr. Paul Brand e o Deus que habita nele. Ele disse: no dia que aquele homem me tocou, não foi um toque, foram dois, o dele e o do Deus dele. Deus quer plantar você na história de tal forma que você toque pessoas e elas sintam o toque da graça. Deus quer colocar você no mundo a tal forma de que onde você pisar, o impacto da graça pise junto. Você crê nisso? Levanta sua mão, comece a orar. Pai, Senhor, nós te adoramos, Pai amado, Senhor soberano. Nós só estamos aqui por causa da tua graça, Pai. Se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui hoje, porque eu sou falho, eu sou pecador, Pai. Deus, é a tua graça que nos faz ser o que de fato devemos ser. Eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, toca, Pai, nas pessoas aqui à frente, planta sonhos missionários nos corações, que eles saiam daqui com uma aliança contigo, marcados pela tua graça, impactados pela tua palavra. A palavra não é minha, é tua, Pai. Molda os nossos corações a tal ponto que possamos sair daqui apaixonados pelas coisas que te apaixonam, tendo o nosso coração movido pelas mesmas coisas que movem o teu coração. Ah, Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja relevante, uma igreja que se aproxima das pessoas, uma igreja íntegra, uma igreja que transforma a realidade ao seu redor, igreja verdadeiramente missionária, Senhor. É o que nós te pedimos, certos da tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Que maravilha, né, irmãos? É muito bom ouvir a palavra do Senhor. E nós vamos sair daqui recompensados nesta noite, e com essa chama missionária ardendo em nossos corações. Graças a Deus. Queremos convidar aqui a cantora, a irmã Débora Cristina. Ela vai cantar o seu último hino. E enquanto ela vem aqui, eu quero estar fazendo um breve agradecimento. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Estar agradecendo ao pastor Jorge, pastor Josué, ao ministério, ao evangelista Valdir, presbítero Valdivino, os meus companheiros. Agradecer o pastor Alain Brizotti, a sua esposa, a irmã Mari, seu filho Eduardo. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Como também a cantora, a irmã Débora Cristina, seu esposo, irmão Erivaldo, o irmão evangelista, que são de Brasília. Que Deus continue abençoando vocês. Os coordenadores e secretários, Cleuson, da cidade satélite de São Luís, José Santos e João Pedro, do Recanto, Minas Gerais, Joselita do Pompeia, Rodrigo, esposa da Vila Alzira, Giovanni da Água Branca, a irmã Regina e sua família de Piracanjuba, e todos que cantaram, todos que participaram, todos que falaram. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Quero também estar anunciando o ganhador do micro-ondas. Aleluias. Quem ganhou começa com o número 1. São 3 algarismos. O número 1 e termina com o número 2. E o do meio é de 0 a 9. Claro, né? Então, fique de pé aí, o irmão que saiu com o número, o irmão ou irmã 162. 162. Tá aí, salva de palmas. Que Deus abençoe, irmão Fabiano. Esteja erguendo aí, ele vai pegar depois, que é pesado, né? Irmão Valdivino, irmão Valdir, é esse micro-ondas aí, viu, irmão Fabiano? Depois você pega conosco. Que Deus abençoe você, tá bom? E que Deus abençoe toda a igreja que contribuiu, porque vocês estão ajudando a trazer aqui os missionários que estão no Piauí. Eles são em número de 18 pessoas, estarão aqui. Vocês estão ajudando a eles ir para a conferência missionária, que se dará no dia 25 e 26
do mês próximo, mês de junho. E será uma grande festividade aqui naqueles 2 dias. Irmã Débora Cristina. Amém. Há uma frase que diz que a gratidão é a memória do coração. E sem dúvida, quem escreveu essa frase tem seu fundo de razão. Hoje eu conversei com a Creuza, missionária desta casa, e nós conversávamos sobre alguns aspectos de oração, e eu perguntei: você quer que eu leve alguma mensagem à sua igreja? E ela disse: sim. Agradeço aos irmãos por todas as mensagens que eu tenho recebido, porque elas têm me fortalecido e têm chegado no momento certo. E agradeço também a todos os presentinhos que eles me enviaram, porque muito alegrou meu coração. Mas uma coisa que sempre me comove com relação à gratidão relacionada aos missionários que estão lá, Paulo e Lady Jane, que estiveram aqui, e eu também quero agradecer a essa igreja pela calorosa recepção que fizeram a Paulo e Lady Jane. Mas eles dificilmente murmuram ou reclamam. Eles sempre dizem: vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo suprimento, pelo livramento, pelo poder de Deus ministrado sobre nós nesse lugar, e principalmente pela vida, cada vida que tem sido alcançada aqui pelo Espírito Santo de Deus. Eles estão agora com um desafio lá. Eles querem levantar um templo naquele lugar, para que os obreiros nacionais tenham aonde congregar com mais facilidade. E eles vendem, meus queridos, pastel nas ruas a 25 centavos. Enquanto isso, nós estamos aqui sendo confrontados a ser uma igreja missionária, sentado nesses bancos, com um templo abençoado, graças a Deus. Mas onde você estaria se Deus não tivesse te alcançado, ou se você não tivesse dado ouvidos à voz do Senhor? Eu sei que talvez não estivesse vivo para dizer isso a você. Eu quero te desafiar, a partir de hoje, se você não tem feito isso, a parar de reclamar, a parar de murmurar, a parar de questionar e ser mais grato a Deus até pelo dia que amanhece. Amém? Faixa 11, por favor. Vai passar umas imagens aqui dos meninos lá em Assomada. E toda vez que eu olho para essas fotos, eu fico pensando: meu Deus, quanto tem custado para essas vidas lá, e quanto tem custado para mim o investimento em missões. Que o Senhor fale mais ainda aos nossos corações. Nós temos que aprender muito a sermos gratos ao Senhor, não com palavras, mas com a vida. Sou agradecido pelo dia amanhecido, na manhã de esplendor. Sou agradecido pela noite aureolada de estrelas em fulgor. Sou agradecido pela pelo fato de ter sido agraciado pela paz. Sou agradecido, tenho paz nos dias meus, com louvores tão gentis, a minha alma agora diz: que te ensinaram sobre felicidade, mas a verdadeira felicidade é estar na presença do Senhor, recebendo sua graça dia após dia. Essa é a verdadeira felicidade.
agradecido pela casa tão humilde que o Senhor me ofertou. Sou agradecido pelo pão de cada dia e que nunca me faltou. Sou agradecido pelo templo envelhecido onde eu me converti. Sou agradecido pelos hinos tão divinos que de Deus já recebi. Seja agradecido e tenha paz nos dias teus, com louvores tão gentis que a tua alma sempre diga: sou feliz, graças a Deus. Eu sou agradecida e tenho paz nos dias meus, com louvores tão gentis. A minha alma agora diz: sou feliz, graças a Deus. Ah, Jesus, que farei eu por teu grande e imenso amor? Com louvores tão gentis, a minha alma agora diz: eu, Débora, eu sou feliz, graças a Deus. Ah, meu amado, se nossos olhos enxergassem os livramentos que Deus nos dá todos os dias. Ou será que se por algum minuto Ele nos desse a graça de ver as guerras celestiais que acontecem em prol daqueles que o servem? Louvado seja Deus por cada dia vivido, por cada graça recebida, por cada vida alcançada. Obrigada, Jesus.